Pare, respire fundo, olhe ao redor com sinceridade. Quantos dos seus dias realmente carregaram a sua assinatura? Quantas vezes você viveu as últimas 24 horas com plena intenção, sabendo o porquê de cada passo que deu? Se a resposta não vem com clareza, talvez este não seja apenas mais um momento. Talvez seja o ponto de virada que sua história aguardava. E não digo isso para dramatizar, mas para iluminar. Napoleon Hill costumava afirmar que aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, pode também conquistar. Mas o que acontece quando essa mente está presa em dúvidas, enfraquecida por medos e afogada na repetição de dias iguais? A resposta é brutal em sua simplicidade. Ela deixa de criar, deixa de acreditar e, principalmente, deixa de avançar. É nesse estado que muitos vivem, presos em uma prisão invisível construída com tijolos de desculpas e argamassa de promessas adiadas. Uma cela mental onde cada "depois eu faço" se transforma num novo obstáculo. Agora, imagine o contrário. Imagine que, nos próximos minutos, você possa acessar um código, um mapa mental capaz de reorganizar sua realidade. Não com mágica, mas com algo ainda mais poderoso: os próprios pensamentos. O que você está prestes a experimentar não é uma coleção de frases de efeito, tampouco um discurso inflamado. É um reencontro, um choque de lucidez, um espelho que, ao invés de julgar, vai revelar. E se tiver coragem de olhar até o fim, vai enxergar algo que talvez estivesse dormente há tempo demais: o seu verdadeiro potencial. Se você já está sentindo que viver para sobreviver não basta mais, que não quer apenas passar o tempo, mas sim usar o tempo para se tornar alguém maior, então fique comigo. Os próximos minutos não vão apenas te ensinar algo novo, vão te lembrar de quem você realmente é e do que é capaz quando alinha sua mente com o seu destino. Esse é o momento ideal para dar um passo que, embora simples, carrega uma decisão profunda. Inscreva-se neste canal. Este é um espaço para mentes comprometidas com a própria evolução. Continue comigo, porque a jornada que se inicia aqui pode ser uma das mais reveladoras da sua vida. Tudo começa dentro. Essa não é uma metáfora bonita, é uma constatação real. Napoleon Hill estudou durante décadas os homens mais ricos e influentes do planeta e percebeu algo que quase todos tinham em comum: um pensamento definido, sustentado com intensidade, alimentado diariamente com ação e fé. Não existe conquista sem clareza. Não há vitória sem um propósito nítido. A mente em confusão é o maior inimigo do progresso. Enquanto a maioria vive reagindo ao que o mundo oferece, os que realmente constroem algo decidem o que querem viver. E só é possível decidir com firmeza quando se tem um objetivo central, inegociável. Hill comparava a mente dispersa a um rio sem leito. Perde-se, mistura-se, evapora. Mas uma mente decidida é como um curso d'água forte. Contorna os obstáculos e molda a paisagem à sua volta. E essa força começa em um ponto: decidir o que você quer, com todas as letras, com todos os detalhes, com toda a alma. A maioria trava justamente aí, porque pensar com profundidade exige responsabilidade. E o momento em que você define com clareza aquilo que quer é o mesmo momento em que você se torna responsável por isso. Não dá mais para colocar a culpa na sorte ou nos outros. É por isso que muitos fogem da clareza. Mas Hill não falava apenas de querer. Ele falava de desejo ardente, um tipo de obsessão positiva que invade sua identidade, que molda seus pensamentos e respira junto com você. Pense bem, quando foi a última vez que você escreveu exatamente o que deseja da sua vida? Não sonhos soltos, mas metas com forma, direção e data. Se você não sabe o que quer, como espera que sua mente colabore? Como espera que o universo obedeça? Quando você estabelece um propósito definido, algo começa a se reorganizar por dentro. É como se as peças, antes soltas, começassem a se alinhar sozinhas.
E então você percebe que aquilo que parecia sorte começa a parecer lógica, que as oportunidades antes invisíveis se tornam claras. E nesse momento acontece o que Hill chamava de o verdadeiro segredo. Seus pensamentos, agora organizados e intensos, passam a moldar suas ações, que por sua vez moldam seus resultados. Tudo começa com um simples gesto: escrever com clareza o que você quer. Reflita por um instante. Quantas vezes você desejou algo com intensidade, mas nunca alcançou? Agora pergunte-se: você realmente acreditava que era possível? O desejo sem fé é como uma chama ao vento, frágil, vulnerável, apagável. Hill foi categórico: a fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado pela repetição de comandos ao subconsciente. Em outras palavras, desejar é pouco. É preciso crer, mas não com esperança vaga, com convicção emocional. A fé que ele ensinava não era religiosa, era estratégica, a certeza absoluta de que aquilo que você deseja já é real dentro de você, mesmo que o mundo ainda não mostre sinais. As pessoas que mais realizam são aquelas que se comunicam consigo mesmas com autoridade, com confiança. Elas constroem mentalmente o que querem antes que exista no mundo, não por dom, mas por prática, por repetição, por insistência. A fé, assim como um músculo, só cresce com estímulo. E se você quer que sua mente coopere com seus objetivos, precisa alimentá-la com imagens poderosas, frases fortes, ideias coerentes. Hill provou: o subconsciente obedece com exatidão às emoções dominantes. Alimente-o com medo e dúvida, e ele irá encontrar formas de sabotar seu progresso. Mas alimente-o com fé e decisão, e o universo começará a agir como um aliado. Pense em líderes, inventores, empreendedores. Poucos começaram com tudo nas mãos. Muitos vieram da pobreza, do anonimato, da rejeição, mas todos tinham uma coisa em comum: uma fé inabalável de que aquilo que estavam fazendo era certo, necessário e possível. Eles se comportavam como se o sucesso fosse inevitável. E, ao fazerem isso, criaram uma força invisível que os empurrou, mesmo quando o mundo dizia que não ia dar certo. Essa força está disponível agora, mas ela precisa ser ativada. Você não precisa esperar por mais sinais. A transformação começa no exato momento em que você decide crer com tanta força que o mundo não tem outra opção senão se curvar. Não é sobre talvez, é sobre certeza. A fé é a ponte entre o sonho e a materialização. E essa ponte só se fortalece quando você caminha sobre ela todos os dias, mesmo sem ver a outra margem. Hill dizia que o sucesso é como um visitante inesperado. Ele não avisa, não marca a hora e não espera quem ainda está se preparando. Ele aparece como uma porta entreaberta por poucos segundos. E quando isso acontece, ou você atravessa com confiança, ou passa o resto da vida imaginando o que teria acontecido se tivesse ousado. As maiores oportunidades raramente chegam disfarçadas de oportunidade. Muitas vezes, elas se apresentam como obstáculos, como dúvidas, como trabalho pesado. E é por isso que muitos as ignoram. Mas os que prosperam são aqueles que entenderam que o momento certo nunca vem embalado. Ele precisa ser reconhecido. Planejar, para Hill, não era apenas organizar metas, era treinar a mente para reagir rápido, com clareza. Ele observou que as pessoas de maior sucesso decidiam com rapidez e mantinham suas decisões com firmeza. Já os que fracassavam, hesitavam, buscavam garantias eternas e com isso deixavam o momento passar. E há um veneno silencioso que destrói muitos destinos: a indecisão, a espera pelo cenário perfeito, a busca por certezas antes de agir. O medo de errar paralisa, mas é o não agir que condena. Hill ensinava: a ação é o ingrediente oculto que transforma pensamentos em realidade. Um plano sem ação é como um mapa sem estrada.
Você pode saber para onde ir, mas nunca sairá do lugar. A cada passo decidido, algo se fortalece em você: a autoconfiança, a clareza mental, a energia de realização. Você começa a sentir na pele que é capaz, e o universo, como um espelho, responde a essa vibração. Mas há um fator que poucos mencionam: estar preparado. Muitos dizem que querem uma chance, poucos agem como se estivessem prontos para ela. E o que define esse preparo? Sua disciplina diária, seu esforço invisível, a firmeza com que você age, mesmo sem garantia de resultado. Hill dizia que merecer vem antes de alcançar, e o mérito nasce nos bastidores. É quando ninguém vê, é quando você escolhe estudar ao invés de se distrair, treinar ao invés de se acomodar, planejar ao invés de reclamar. É aí que a excelência se constrói. Agora pare e imagine, se hoje, exatamente agora, a oportunidade da sua vida batesse à sua porta, você estaria pronto? Teria a coragem de dizer sim? Teria clareza para reconhecer que era aquilo que você pediu? O sucesso não escolhe os mais talentosos, ele escolhe os mais preparados. Talvez este seja o minuto em que você decida abandonar a dúvida e agir como alguém que está pronto para vencer. Quantas pessoas você conhece que começaram com entusiasmo, mas pararam diante do primeiro obstáculo? Hill afirmava com força: a persistência é o que separa os que desejam dos que conquistam. Ele dizia que a persistência é para o caráter o que o carvão é para o fogo, o combustível essencial. Sem ela, talento se perde, planos se desfazem e metas morrem. O caminho da conquista sempre será repleto de desafios. Você vai se cansar, vai querer desistir, vai sentir que nada está funcionando. Mas é justamente aí que a maioria para e que os grandes avançam. Hill afirmava que o sucesso frequentemente aparece logo após o ponto em que a maioria desiste. É uma linha invisível, mas decisiva. Aqueles que persistem, mesmo sem resultados imediatos, desenvolvem uma força mental indestrutível, e essa força abre portas que antes pareciam fechadas para sempre. Persistência não é teimosia cega, é compromisso firme com um propósito. É acordar e agir, mesmo sem aplausos. É ajustar o plano, mas não abandonar o objetivo. Todos os grandes que Hill entrevistou tinham isso em comum: uma obstinação quase irracional por continuar, mesmo quando tudo gritava para parar. Mas essa persistência só nasce de um desejo ardente, um desejo que não se curva ao medo, nem se dilui com críticas, um desejo que resiste às quedas, aos atrasos, aos nãos. Hill dizia: se você realmente deseja algo, você encontrará os meios, você criará a força, você seguirá em frente, não importa quantas vezes precise recomeçar. Existe uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. O universo testa sua determinação antes de te entregar o que você quer. Ele pergunta em silêncio: você está mesmo disposto a pagar o preço? E as dificuldades, os atrasos, os desafios são a resposta a essa pergunta. Quem passa por esse teste, quem continua mesmo quando nada parece dar certo, recebe algo que os impacientes jamais conhecerão: a realização duradoura. A persistência é a ponte entre o desejo e a conquista. E talvez os próximos minutos sejam o ponto em que você decide que nunca mais vai parar. Pare e pense: o que você sente quando tudo dá errado? Quando o plano falha, o dinheiro falta ou ninguém reconhece o seu esforço? A maioria acredita que o fracasso é um atestado de incapacidade, mas Hill via o fracasso como um teste, uma lição embrulhada em dor, mas recheada de poder. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Seu primeiro estúdio faliu. Viveu com moedas no bolso e comia restos para sobreviver. Mas ele continuou, porque dentro dele havia um desejo que Hill chamaria de inapagável.
O império que Walt construiu veio da recusa em deixar que o fracasso fosse seu fim. O mesmo aconteceu com Oprah Winfrey, que enfrentou abusos, pobreza e rejeição. Foi considerada inadequada para a TV, mas persistiu. Transformou dor em revolução. Superou, venceu, moldou sua história com as próprias mãos. J.K. Rowling escreveu o primeiro livro do Harry Potter enquanto vivia de auxílio do governo, lidando com depressão e rejeitada por 12 editoras. 12. Mas ela continuou, movida por uma ideia, um propósito, um desejo mais forte do que o não que o mundo lhe deu. Essas histórias não são exceção. São provas do que Hill sempre ensinou. O sucesso raramente vem antes de uma série de fracassos. Cada queda traz um ensinamento. Cada recusa aponta uma direção. Cada dor carrega uma semente de transformação. O fracasso não é o oposto do sucesso, é parte do caminho. O que diferencia os grandes não é a ausência de quedas, é o que eles fazem depois de cair. Eles usam o chão como impulso. Eles olham para a dor como um aviso. Ainda não acabou. Agora pense. Existe dentro de você algum desejo que te acompanha há anos? Algo que pulsa mesmo quando tudo diz para desistir? Hill chamou isso de desejo ardente. Uma chama interna que sobrevive à crítica, à dúvida, ao fracasso. Ele acreditava que nenhuma conquista verdadeira pode nascer sem esse fogo. O desejo ardente não é apenas querer. É querer com clareza, com direção, com propósito. Hill dizia, o ponto de partida de toda realização é o desejo. Não é o dinheiro que gera riqueza. É o desejo de sucesso, alimentado todos os dias, transformado em plano, reforçado por ação. Os que vencem não sonham apenas. Eles desejam com tanta força que qualquer destino inferior se torna inaceitável. Mas o desejo, por mais intenso que seja, não basta. É a fé que dá vida ao impossível. Hill sempre insistiu nisso. E não se tratava de fé religiosa, mas da convicção mental inabalável. Aquela certeza interna de que aquilo que você busca já existe dentro de você, mesmo que o mundo ainda não tenha percebido. A mente é o campo onde tudo começa. Quando você acredita com tanta força, seu corpo age em coerência. E quando o corpo age com decisão, o universo responde com caminhos, conexões e sincronicidades. Essa fé é a ponte entre a ideia e a realização. E a ausência dela, a razão pela qual tantos falham. Quantas pessoas você conhece que desejam muito, mas duvidam mais? Que sonham grande, mas andam com medo? Hill dizia que esse é o erro fatal. Tentar com dúvida, agir com medo, fazer planos com o coração dividido. Porque tudo aquilo que a mente não aceita por completo, o corpo sabota. E o destino, por sua vez, se dispersa. A fé para Hill era mais do que um sentimento, era uma força criadora. Quando cultivada com disciplina, ela dobrava a realidade. Era essa fé que ele via em todos os grandes nomes que estudou. A certeza antes do sucesso, a convicção antes da validação, a visão antes da prova concreta. Por isso, ele insistia tanto em um hábito poderoso, a autossugestão, um método de reprogramar a mente por meio de palavras, imagens e emoções repetidas. A forma como você fala consigo mesmo molda sua identidade. Se você repete todos os dias que é capaz, determinado e pronto, sua mente começa a operar nessa frequência. Mas se você repete, ainda que em silêncio, que é fraco, insuficiente ou azarado, sua mente acata essa ordem com precisão cirúrgica. Hill foi direto. A mente não distingue o real do imaginado. Ela acredita no que você mais repete e age conforme essas crenças. Então, pare por um momento e pense nas palavras que você mais usa com você mesmo. Elas são a raiz da sua realidade. O que você pensa sobre si mesmo quando acorda? O que você sente quando olha no espelho? O que você espera do dia quando sai de casa?
A maioria falha antes de começar. Não porque não são capazes, mas porque estão mentalmente programados para perder. Estão cercados de pensamentos sabotadores, frases herdadas, crenças limitantes. Vivem dentro de um roteiro que nem escreveram, mas aceitaram. Hill dizia que a repetição é a chave. Repetição do que ele chamava de afirmações emocionais. Frases curtas, poderosas, ditas com convicção. Eu sou forte. Eu sou capaz. Eu mereço. No começo, parecem palavras ocas, mas com o tempo se tornam identidade. E identidade gera ação. E ação molda destino. Você começa a agir como alguém que crê. Fala com mais firmeza. Anda com mais presença. Decide com mais clareza. E de repente o mundo começa a responder. Não porque você mudou o mundo, mas porque você mudou a si mesmo. E o mundo só pode responder ao que você oferece. É por isso que Hill recomendava um exercício simples e poderoso: escrever seus objetivos, visualizar suas conquistas e repetir suas afirmações com intensidade, todos os dias, como um ritual de fortalecimento interno, como um treino da alma, porque a mente precisa de direção, ou será dirigida pelo caos. Você não pode deixar sua mente solta. Ela vai correr para o medo, para a dúvida, para os piores cenários. A mente desocupada é o lar do fracasso, mas a mente ocupada com propósito é um imã de realizações. Hill nos lembra: aquilo que você sustenta em sua mente dia após dia torna-se sua realidade externa. É só uma questão de tempo. E se você duvida disso, pense em todos os seus hábitos atuais. Todos começaram com um pensamento. Depois se tornaram ações. E hoje são parte de quem você é. O mesmo processo serve para moldar um novo eu. Basta repetir. Basta persistir. Mas há algo ainda mais poderoso do que a repetição: o ambiente. Hill sempre deu grande valor às alianças mentais, às pessoas que você escolhe ter por perto, porque, segundo ele, ninguém chega ao topo sozinho. O sucesso não é solitário. Ele é construído em parceria com mentes alinhadas. Ele dizia que quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os céticos se afasta dos próprios sonhos. E não é só sobre conselhos. É sobre energia, vibração, influência. As pessoas com quem você convive todos os dias moldam a forma como você pensa, fala e age. Por isso, Hill introduziu o conceito de cérebro coletivo. Quando duas ou mais mentes se unem com um propósito, nasce uma força criativa superior, uma inteligência combinada que ultrapassa a soma individual. E essa força pode acelerar conquistas, resolver problemas e abrir portas inimagináveis. Agora pense: quem são as pessoas que mais influenciam seus pensamentos hoje? Elas te impulsionam ou te paralisam? Elas elevam sua visão ou drenam sua energia? Elas celebram suas vitórias ou diminuem seus sonhos? Estar ao lado de quem acredita em você, de quem vibra na mesma frequência, é tão importante quanto ter um plano, porque mesmo o melhor plano, executado entre vozes negativas, corre o risco de ser abandonado. E o oposto também é verdadeiro. Mesmo sem plano, cercado de pessoas certas, você encontra força, clareza, coragem, porque somos altamente influenciáveis e quem te cerca molda quem você se torna. Hill advertia: escolha com atenção quem você deixa entrar na sua mente. O seu círculo pode ser sua fortaleza ou sua prisão. Por isso, selecione pessoas que te desafiem a crescer, que te inspirem, que te corrijam com sabedoria, que te lembrem quando você esquecer de quem você é. E mais, seja também essa presença na vida de alguém. Não espere ter tudo resolvido para inspirar. Às vezes, uma atitude sua, uma palavra sua, já é suficiente para acender a chama em outra pessoa. E ao iluminar o caminho de alguém, você reforça ainda mais o seu próprio.
Essa é a força das alianças verdadeiras. Elas são como espelhos e escudos ao mesmo tempo. Refletem sua melhor versão e te protegem das versões que você não quer mais alimentar. Hill foi enfático. O sucesso é coletivo. Não no sentido de depender dos outros, mas de saber somar. Juntos, mentes alinhadas podem mover montanhas. Separadas, mesmo brilhantes, se perdem em distrações. E isso nos leva à última parte deste ciclo, a persistência. O ponto em que os fracos desistem e os grandes decidem continuar. A persistência é o divisor de águas entre os que sonham e os que realizam. Napoleon Hill costumava repetir que a maioria das pessoas desiste exatamente no momento em que estavam mais próximas de vencer. Isso não é metáfora, é estatística emocional. São milhares de vidas abandonadas no meio do caminho. Não por falta de talento, mas por falta de consistência. Repare, quase ninguém desiste no início. No começo, tudo é empolgação. Mas é no meio do caminho, quando os resultados ainda não apareceram, quando as vozes externas começam a questionar, quando o entusiasmo dá lugar à rotina, que a desistência se torna sedutora. E é aí que a persistência se prova. Hill via a persistência como uma prova de identidade. Quem você escolhe ser quando ninguém mais acredita? Quando o progresso parece lento? Quando o mundo parece ter virado as costas? A resposta para essas perguntas revela mais sobre o seu destino do que qualquer plano ou estratégia. Porque persistir não é apenas continuar. É continuar com propósito, é ajustar a rota sem perder o destino de vista, é cair e se levantar com mais convicção do que antes, é ouvir não e ainda assim manter o sim dentro de si. Isso não nasce da força física, mas de um espírito treinado para não ceder. Você já percebeu que aqueles que mais admiramos são, quase sempre, aqueles que superaram as piores tempestades? Não porque eram especiais desde o começo, mas porque recusaram-se a parar. Hill chamava isso de obstinação inteligente. Não se trata de insistir em erros, mas de manter firme o comprometimento com aquilo que se acredita. O desejo ardente, quando alimentado por fé e sustentado por ação contínua, torna-se imparável. É como uma locomotiva. Pode demorar para ganhar velocidade, mas quando ganha, nada a segura. A maioria desiste nos primeiros trilhos, mas os determinados, esses seguem até atravessar continentes. E o mais interessante, o universo começa a testar sua determinação assim que você declara um novo propósito. Não é castigo, é confirmação. É como se a vida perguntasse: você quer mesmo isso? E a sua persistência é a única resposta aceitável. Você pode ter o melhor plano, a melhor visão, as melhores intenções. Mas sem persistência, tudo isso se desintegra diante do primeiro tropeço. Hill não conheceu nenhum caso de sucesso verdadeiro que não tivesse passado por uma série de fracassos antes. Nenhum. E quando ele fala de fracasso, não está falando apenas de quedas financeiras. Está falando da dor de continuar quando tudo parece injusto, da angústia de acreditar sozinho, da exaustão de trabalhar por algo que ainda não tem forma visível. É aí que a maioria desiste. É aí que o sucesso se separa da mediocridade. Porque o fracasso, como ele dizia, não é o fim, é parte da construção. É o esboço por trás da obra-prima. É o buraco antes da ponte. É o teste antes da revelação. O verdadeiro vencedor é aquele que vê o fracasso como um instrutor severo, mas necessário. Pense por um instante. Quantas vezes você parou não porque não dava mais, mas porque se cansou de esperar, porque a pressão parecia grande demais, porque ninguém te apoiava? Agora pergunte, e se você tivesse insistido por mais uma semana, um mês, um ano? Essa é a pergunta que assombra quem para, e a resposta nunca será conhecida. É por isso que você precisa continuar, mesmo sem saber exatamente quando, mesmo que tudo diga não, mesmo que a dúvida venha.
Porque a persistência é uma construção invisível que um dia se torna inegável. O que hoje é esforço silencioso, amanhã será reconhecimento inevitável. Hill dizia que a maioria está disposta a trabalhar até dar certo. Os excepcionais trabalham até dar certo. São dois tipos de pessoas, e só um deles chega lá. Mas não é só sobre persistir no trabalho. É sobre persistir na crença, persistir na atitude, persistir na postura de quem já decidiu quem é. Isso é o que transforma a jornada. Porque quando você se comporta como alguém que já venceu, mesmo sem o prêmio começa a vir na sua direção. A persistência também protege da autossabotagem, porque haverá dias em que a sua mente antiga vai tentar te puxar de volta. Vai dizer que está demorando, que talvez seja melhor parar, que nada disso faz sentido. Mas você já conhece essa voz. É a mesma que te impediu por anos. E agora ela precisa ser silenciada. Como? Com ação, com movimento, com consistência. Você não precisa discutir com a dúvida. Você precisa caminhar com ela até que ela se canse. A mente se curva à repetição. E cada vez que você age com firmeza, mesmo inseguro, ela entende. Isso é sério. E quando sua mente entende que você não vai parar, ela começa a ajudar. Ela organiza seus pensamentos, filtra suas decisões, te conecta com soluções. É como se todo o seu ser começasse a trabalhar a favor do que antes parecia impossível. É esse estado de coerência que Hill chamava de harmonia interior, quando o pensamento, a emoção e a ação estão alinhados. Quando você deseja, acredita e age na mesma direção. Nesse ponto, as engrenagens do destino começam a girar e a realidade, inevitavelmente, começa a mudar. Você sente isso no corpo, na disposição que antes faltava, na energia que antes parecia impossível, no foco que antes era frágil. Algo muda, não no mundo, mas em você, e por consequência, no mundo ao seu redor. A persistência, então, deixa de ser esforço e passa a ser parte da sua identidade. Você já não precisa mais se convencer a continuar, porque continuar se tornou quem você é. E quando isso acontece, o sucesso deixa de ser uma possibilidade e se torna uma consequência. Chega um ponto em que você para de tentar e começa a ser. Um ponto em que você já não está mais correndo atrás de uma versão ideal, mas caminhando com firmeza como quem já se tornou a própria meta. Isso não acontece da noite para o dia. Acontece no acúmulo dos dias em que você escolheu continuar, em que você disse sim quando tudo pedia pare. É nesse ponto que a vida começa a te tratar de forma diferente. As portas não se escancaram por acaso. Elas respondem à força que você carrega. E essa força você construiu, tijolo por tijolo, escolha por escolha, pensamento por pensamento. Napoleon Hill deixou claro que o sucesso não visita os mais inteligentes, nem os mais carismáticos, nem os que mais falam sobre seus sonhos. Ele visita os comprometidos, os que decidiram parar de negociar com a dúvida, os que escreveram seu propósito e colocaram o corpo para confirmar a alma. E é aí que tudo muda, porque o verdadeiro segredo está em viver como quem já tem, em agir como quem já é, em pensar, falar e caminhar com a confiança de quem sabe que está moldando o inevitável. O mundo respeita os que se respeitam. A realidade se curva diante de quem a encara com autoridade. Mas atenção, essa autoridade não vem do ego. Vem da clareza, da constância, da construção interna. Quando você realmente acredita, não precisa provar. Você apenas vive. E é essa presença que transforma os ambientes, que atrai oportunidades, que move pessoas. Hill dizia que o sucesso é construído sobre os pilares invisíveis do caráter. E o caráter se revela
Não quando tudo vai bem, mas quando você permanece firme no meio da incerteza. Quando você continua plantando, mesmo sem colher. Quando você continua regando, mesmo quando a terra parece seca. É aí que os alicerces se aprofundam. É aí que você deixa de ser conduzido pelos ventos e passa a ser o vento. E o mais fascinante é que, quanto mais você vive dessa forma, mais você inspira sem precisar convencer. Sua história começa a falar por você. Sua postura se torna um lembrete para os outros. Sua jornada vira prova viva de que é possível. E aqui está a parte que muitos ignoram. Ao se transformar, você não apenas muda sua vida. Você se torna um ponto de referência, uma fagulha de luz no mapa de alguém que ainda está perdido. Uma confirmação viva de que não é tarde, não é impossível, não é fantasia. Por isso, cada passo seu carrega mais do que o seu próprio destino. Carrega também a possibilidade de transformar destinos ao seu redor. Esse é o poder da liderança real. Não a que se impõe, mas a que inspira. Não a que comanda com palavras, mas com presença. E tudo isso começa com uma escolha. A de não adiar mais, a de assumir o controle, a de escrever a sua história, mesmo que a primeira página seja escrita com dúvida e a segunda com medo, porque a terceira já virá com coragem e a quarta com clareza. E quando você menos esperar, estará vivendo o capítulo mais poderoso da sua vida. A pergunta que fica é: você está disposto a virar essa página? Se a resposta for sim, saiba que essa decisão te conecta com algo maior. Você não está sozinho. Há uma legião silenciosa de realizadores caminhando nessa mesma direção. Pessoas que também já se cansaram de sobreviver e decidiram viver com intenção, com força e com propósito. E se você chegou até aqui, é porque esse mesmo fogo também arde dentro de você. Então respire fundo, erga a cabeça e dê o próximo passo com confiança. Porque os 30 minutos mais reveladores da sua vida começaram quando você decidiu não recuar. E se essa jornada fez sentido para você, se essas palavras acenderam uma verdade esquecida ou despertaram um novo nível de clareza, então eu te convido a continuar com a gente. Este canal foi feito para quem está comprometido com a própria transformação, para quem não aceita mais viver em pedaços, para quem decidiu reconstruir-se com verdade, propósito e disciplina. Inscreva-se, não por impulso, mas por intenção, porque aqui cada conteúdo carrega a semente de uma mudança real. E juntos podemos ir mais longe do que você jamais imaginou. Agora vá. Haja como quem já venceu. Viva como quem já entendeu. E lembre-se, o sucesso não está lá fora esperando por você. Ele já existe, dentro da mente de quem decide criá-lo.